E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1110, que para nossa alegria já vem acumulado por ser final 0. Então, se a Loteca 1109 acumular, pode ser que a gente chegue próximo aí dos 1 milhão, hein? Lembrando aí que da Loteca 1109, muitos jogos vão ocorrer hoje. Serão bons jogos para a gente ficar de olho, para também fazer análise dessa Loteca 1110. Essa grade aqui, vários jogos bons. É o início também do Campeonato Brasileiro Série B. Como sempre, a primeira rodada sempre é muito complicado, porque a gente não sabe como é que vem os times. Mas é isso, vamos analisar aqui. Só para avisar, tô indo de 5 duplos nesse primeiro vídeo aqui da Loteca 1110. E sem enrolação, o primeiro jogo aqui, Palmeiras e Flamengo. Clássico, hein? Um dos melhores jogos aí do Brasil, hein? O Palmeiras tá vindo de uma vitória fora de casa contra o Vitória. Venceu o Liverpool por 3-1, Copa Libertadores. E também venceu o Santos por 2-0 em casa. Já o Flamengo tá vindo também de uma vitória em cima do Atlético Goianiense por 2-1 fora de casa, 2-0 contra o Palestino em casa e uma vitória em cima do Nova Iguaçu por 1-0 em casa. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato, os dois times aí com 3 pontos, né? Na sua primeira rodada os dois ganharam, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim: 2 vitórias para o Palmeiras, 6 empates e 7 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi em novembro do ano passado, 3-0 para o Flamengo. Em julho do ano passado também um empate em 1-1 na casa do Palmeiras. E no começo do ano passado, pela Supercopa, vitória do Palmeiras por 4-3. É um dos confrontos mais equilibrados dessa grade. Os dois elencos aí são considerados os melhores times do Brasil. Dois times que têm um grande poder de investimento, estão contratando nos últimos tempos aí bons jogadores. E aqui, olhando os números e olhando os confrontos e históricos aí das últimas partidas entre eles, não tem como. Eu tô indo de duplo, eu tô indo de Palmeiras e Flamengo. Se o Brasileirão tivesse final, né? É uma final antecipada, logo no início do campeonato. Jogo 2, Chapecoense e Ituano, Campeonato Brasileiro Série B começando. O último jogo do Criciúma foi uma vitória em cima do Chapecoense por 2-0 em casa, uma derrota para o Figueirense em casa por 1-0 e vitória em cima do Nação fora de casa por 3-1. Já o Ituano, o último jogo faz muito tempo, foi uma derrota para o São Paulo por 3-2 ainda pelo Campeonato Paulista, 2-0 para a Inter de Limeira, né? O Ituano perdeu fora de casa e mais uma derrota aí em casa, dessa vez para o Bragantino. Aqui em desempenho que eu trago, nos últimos 4 jogos, o Ituano perdeu os últimos 4 e já a Chape nos últimos 4 jogos, 3 ganhou ou empatou. Os últimos confrontos entre eles tá assim: uma vitória para a Chapecoense, 2 empates e uma vitória para o Ituano. O último confronto foi em novembro do ano passado, pela Série B, 0-0 entre eles na casa do Ituano. Em julho do ano passado, vitória da Chape em casa por 1-0. E depois, só lá em 2022, vitória do Ituano por 1-0 em casa. O Ituano tá há muito tempo sem jogar, só treinando. Acredito que para esse primeiro jogo já pegou logo uma pedreira, que é a Chape. Começo de campeonato sempre é muito complicado. Com o tempo, né, nós vamos conhecendo aí como é que tá os times. Mas para essa primeira partida aqui, tô levando em consideração o mando de campo. Eu tô indo na Chape seco, mas tô considerando esse jogo aqui também bem difícil, hein? Jogo 3, Fluminense e Vasco, clássico carioca aí no Brasileirão. O último jogo do Fluminense foi uma derrota para o Bahia por 2-1, empate contra o Bragantino em 2-2 e vitória em cima do Colo-Colo pela Libertadores por 2-1. Já o Vasco da Gama venceu o Grêmio por 2-1, perdeu pro Nova Iguaçu por 1-0 e empatou com o Nova Iguaçu o primeiro jogo em 1-1. Aqui em desempenho é a classificação do campeonato. O Vasco é o 5º, tem 3 pontos. O Fluminense, 14º, tem 1 ponto, né? Lembrando que muitos times vão jogar ainda a segunda rodada do Brasileirão agora nesse meio de semana. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Fluminense, 6 empates e 5 vitórias para o Vasco da Gama. O último encontro foi em fevereiro de 2024, um 0-0 entre eles na casa do Fluminense. Na casa do Vasco, 9 de 2023, vitória do Vasco por 4-2 e 5 de 2023, outro empate, porém em 1-1 entre eles. Clássico, bem equilibrada também essa partida. Lembrando que o Vasco joga no meio de semana agora. É bom ficar de olho em todas as partidas de hoje para ver como é que os times vão se comportar. Mas para essa partida aqui, o Fluminense vai estar jogando em casa. Os números aqui dão uma leve vantagem para o Vasco da Gama nos últimos confrontos. Mas para essa partida aqui, vou usar o meu segundo duplo. Eu tô indo de Fluminense e empate entre eles. A gente pode ver ali que as últimas partidas dos dois times, a diferença de gols para o
adversário sempre é muito pouca. Então, para essa partida aqui, tô acreditando que vai ser um placar apertado. Jogo 4, Santos e Paysandu. Santos estreando aí no Campeonato Brasileiro Série B. O seu último jogo foi contra o Palmeiras, perdeu por 2-0 a final. Antes disso, tinha vencido em casa por 1-0 o próprio Palmeiras. E antes, uma vitória em cima do Bragantino por 3-1 no Morumbi. Já o Paysandu empatou com o Remo em 1-1. Antes disso, pela Copa Verde, outro empate em 1-1 contra o Remo, dessa vez fora de casa. E pelo Paraense, vitória em cima do Remo fora de casa por 2-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o Paysandu, nos seus últimos 6 jogos, 5 ele fez menos que 2 gols e meio. O Santos, em 4 jogos também, em 3 teve menos que 2 gols e meio. Os últimos confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias para o Santos, nenhum empate e nenhuma vitória do Paysandu. O último jogo já faz muito tempo, foi uma vitória pela Copa do Brasil por 3-1 do Santos. E também em 2017, outra vitória aí do Santos por 2-0 em casa dessa vez. Aqui, como eu disse, 2 times que foram muito bem em seus regionais. Agora vai ser aquele choque de comparação, né, no confronto, para saber, né, qual time que tem mais força. Começo de campeonato complicadíssimo a gente saber em qual nível tá aquele time, mas por enquanto eu tô indo seco aqui na vitória do Santos, lembrando que o Paysandu tá apresentando um bom futebol aí na região norte. Jogo 5, Amazonas Sport, estreante aí na Série B, o Amazonas. Seu último jogo foi contra o Manaus, empate em 1-1 em casa, perdeu pro Parintins por 3-1 fora de casa e venceu o Unidos do Alvorada por 2-0. Já o Sport venceu o Ceará pela Copa do Nordeste por 2-1, empate em casa contra o Náutico em 0-0 pelo Pernambucano, e também pelo Pernambucano tinha vencido a primeira partida por 2-0 na casa do Náutico. Aqui em desempenho que eu trago de informação, dos últimos 7 jogos, o Amazonas contra os seus adversários fez o gol primeiro. Já o Sport, dos seus últimos 5 jogos, 4 ele venceu. Então o Sport também está vindo de boas apresentações aí nos últimos jogos, hein? Os últimos confrontos entre eles, não há, que a gente pode ver aqui que o Amazonas está vindo de uma derrota nos pênaltis, empatou em 1-1 no tempo normal, e como informado lá em cima, né, nos últimos 5 jogos aí, o Sport não perdeu. Apesar do Amazonas estar vivendo um momento mágico aí nos seus últimos meses, né, conseguiu acesso da Série C para a B, também está se mostrando muito forte, o time está se profissionalizando mais e mais, tem bons jogadores, tem tudo para demonstrar um excelente jogo e campanha nesse Brasileirão Série B, mas de momento eu tô indo no Sport, mesmo fora de casa. Se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate entre essas duas equipes, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no Sport aí, devido à campanha desses últimos jogos. Jogo 6, Ceará e Goiás. O que eu trago de informação aqui, em seu último jogo o Sport venceu o Ceará por 2-1, um empate em casa em 1-1 contra o Fortaleza, e contra o Fortaleza também fora de casa, outro empate em 0-0. Já o Goiás teve um empate contra o Vila Nova em 1-1 pela Copa Verde, também pela Copa Verde, derrota para o Vila Nova por 1-0 fora de casa, e outro empate contra o Goiânia, aí já pelo Campeonato Goiano. Em desempenho, que eu trago de informação, e das últimas 4 partidas, 3 o Ceará marcou, então não passou em branco, e nos últimos confrontos entre eles, de 4 partidas, 3 os dois times marcaram. Os últimos confrontos entre esses dois times tá assim: 2 vitórias para o Ceará, 7 empates e 5 vitórias do Goiás. Aqui a vantagem nos números, né, dos confrontos tá dando o Goiás. Ceará tá vindo de bons resultados aí nas suas últimas partidas e tem a vantagem agora de estar jogando em casa. Para essa partida aqui do jogo 6, eu tô indo seco na vitória do Ceará. Nessa loteca 11-10 aqui não tem um joguinho fácil, hein? Só jogo complicado de palpitar, hein? Jogo 7, Grêmio e Cuiabá. O que eu trago aqui são os últimos jogos. Depois dessa derrota aqui para o Huachipato por 2-0, o Grêmio jogou contra o Vasco a sua última partida e perdeu de 2-1 fora de casa. Antes disso, também teve um jogo contra o Juventude, vitória, né, na final 3-1, e perdeu para o The Strongest fora de casa por 2-0. O Cuiabá tá vindo de uma derrota aí de 4-0 fora de casa, venceu o Metropolitano por 2-0 pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato do Mato Grosso, uma vitória em cima do Rondonópolis por 1-0. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato: o Grêmio 16º, nenhum ponto conquistado,
conquistado, Cuiabá 20º também nenhum ponto conquistado. Lembrando que tem rodada agora no meio de semana. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Grêmio, 1 empate e nenhuma vitória do Cuiabá. O último confronto foi em setembro do ano passado, 2-0 para o Grêmio. Antes disso, uma vitória do Grêmio fora de casa em abril de 2023. Depois, só em 2021, empate em 2-2 entre eles. Antes de começar o Campeonato Brasileiro e a Copa da Libertadores, para essa partida aqui eu iria seco no Grêmio. Porém, depois que começou esses campeonatos, o Grêmio vem decepcionando bastante. Tá numa situação complicada aí. O Cuiabá, apesar de perder para o Atlético Paranaense aí por 4-0, ainda está tranquilo nessa questão de torcida, pressão, porque foi o primeiro jogo do Brasileirão e ainda mais pegou um time bem complicado que é o Atlético Paranaense. Antes disso vinha de boas campanhas, então considero um jogo bem difícil aí devido à fase do Grêmio. Para essa partida aqui eu tô indo de Grêmio e Cuiabá, tô usando aí meu terceiro duplo. Se você tem o costume de colocar triplos, nessa partida aqui eu colocaria também. Jogo 8, Bragantino e Corinthians. O Bragantino tá vindo de um empate em 2-2 contra o Fluminense, perdeu para o Racing pela Copa Sul-Americana por 3-0 e venceu o Coquimbo por 1-0. Já o Corinthians tá vindo de empate em casa em 0-0 contra o Atlético Mineiro, ganhou de 4-0 do Clube Nacional Copa Sul-Americana e também pela Copa Sul-Americana um empate em 1-1 contra o Racing de Montevidéu. Aqui em desempenho que eu trago de informação é a classificação do Campeonato Brasileiro. Bragantino com esse empate ele é o 9º, o Corinthians também com esse empate ele é o 12º devido a saldo de gols. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 6 vitórias para o Bragantino, 3 empates, 6 vitórias para o Corinthians, totalmente equilibrado, hein? O último jogo foi 11 de 2023, o Bragantino venceu em casa por 1-0. Em julho de 2023, outra vitória do Bragantino, só que dessa vez fora de casa por 1-0. E em janeiro de 2023, pelo Paulista, outra vitória do Bragantino, hein? Retrospecto muito bom aí, pelo menos nas últimas 3 partidas contra o Corinthians. Só que o problema agora é o Bragantino, que não tá numa boa fase. Não é que não tá numa boa fase, mas ainda não está com toda aquela força que tava em 2023. Dois times conhecidos aí por ter boas defesas, né? O Corinthians esse ano tá um pouco melhor na defesa, o Bragantino tá sofrendo uns gols estranhos, né? Principalmente aí nas últimas partidas. E para esse jogo aqui, eu tô indo seco, no empate entre eles. Outro jogo aí que cabe um duplo tranquilo, mas eu prefiro deixar para outras partidas. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O que eu trago de informação aqui é que o último jogo 0-0, né, contra o Corinthians, do Atlético Mineiro. Pela Libertadores, 2-1 em cima do Rosário Central. E pelo Campeonato Mineiro final, 3-1 em cima do Cruzeiro. Já o Cruzeiro venceu o Botafogo em casa por 3-2, pela Copa Sul-Americana venceu a Aliança por 3-3 e a derrota aí para o Atlético Mineiro por 3-1. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato. O Cruzeiro é o segundo com a vitória no primeiro jogo e o Atlético Mineiro o 13º com 1 ponto, com um empate na casa do Corinthians. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 7 vitórias para o Atlético Mineiro, 4 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. O último jogo, né, 3-1 para o Atlético Mineiro, empate em 2-2, 3 de março de 2024 e vitória do Cruzeiro em fevereiro por 2-0. Bom, mais um jogo na Arena MRV. Será que dessa vez o Atlético Mineiro vai conseguir uma vitória em cima do Cruzeiro em sua casa? Tá difícil de sair essa vitória, hein? Mas para essa partida aqui, eu tô indo de Atlético Mineiro e empate. Vamos ver se esse mini tabu aí não é derrubado agora pelo Atlético Mineiro, né? Jogo 10, Atlético Paranaense e Internacional, jogaço aí do Sul. O último jogo do Atlético Paranaense, nessa boa vitória em cima do Cuiabá por 4-0. Antes disso, venceu o Zuliano por 6-0, Copa Sul-Americana. E pelo Paranaense, em cima do Maringá, 3-0 na final. Já o Internacional venceu o Bahia, 2-1, primeiro jogo aí do Brasileirão. Pela Copa Sul-Americana, 0-0, resultado ruim em casa contra o Tomayapo. E pela Copa Sul-Americana, um empate também em 0-0 contra o Belgrano fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato. O Atlético Paranaense pelo saldo, né, o líder do campeonato, 3 pontos. Internacional também 3 pontos, tá na 6ª posição. Os últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Atlético Paranaense, 4 empates e 4 vitórias para o Internacional. O último jogo, 9 de 2023, vitória do Atlético Paranaense em casa. Depois, 5 de 2023, outra vitória do Atlético Paranaense, só que fora de casa, e uma vitória do Internacional em 2022 por 2-0.
devido à atuação aí dos dois times, tá muito óbvio aí que o Atlético Paranaense tá numa situação muito melhor, tá de bem com a torcida, campeão aí do Paranaense, vai estar jogando em casa com apoio, e esse é um jogo que vale muito para o Internacional, precisa de uma vitória aí para afastar as críticas, mas para essa primeira partida aqui, entre eles eu tô indo de Atlético Paranaense, devido à ótima fase aí que vem tendo nas últimas partidas e ainda mais vai estar jogando em casa, né? Mas se você tem costume de jogar mais duplas, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 11, Vitória da Bahia e Bahia. O último jogo do Vitória foi uma derrota em casa para o Palmeiras por 1-0, empate em 1-1 contra o próprio Bahia e contra o Bahia também vitória do Vitória por 3-2. Já o Bahia venceu o Fluminense em casa por 2-1, perdeu para o Internacional por 2-1 e pela Copa do Nordeste venceu por 3-0 o Náutico. Desempenho aqui o que eu trago de informação. Nesse confronto, nos últimos 7 jogos, 6 os dois times marcaram e o Bahia, pelo menos em 5 jogos, 4 ele consegue marcar também. Nos últimos confrontos entre eles, tá assim, 4 vitórias para o Vitória, 7 empates e 4 triunfos para o Bahia. Lembrei de novo, hein? Lembrei de novo aí do triunfo, hein? No último jogo, foi há pouco tempo agora, em abril de 2024, um empate em 1-1, vitória do Vitória por 3-2 em 3 de 2024 e também em 2024, o último triunfo aí em cima do Vitória foi 2-1. Clássico baiano, a gente tá vendo que nesses últimos jogos aí entre eles, uma disputa bem grande, diferença muito pouca de gols entre eles. Acredito que vai ser mais um jogo pegado e para essa partida aqui tô usando meu quinto e último duplo, eu tô indo de Vitória e Bahia. Para esse jogo aqui da Loteca 11-10, jogo 11. Jogo 12, Ponte Preta e Coritiba. Outro time que faz muito tempo que não joga. Seu último jogo foi 5-1 para o Palmeiras. Antes disso, uma derrota também para o Santo André pelo Paulista e depois um empate em 1-1 contra o Novo Horizontino. Já o Coritiba empatou em 0-0 contra o Maringá. Também faz tempo que não joga. Contra o Maringá também perdeu de 2-0 e teve sua última vitória aí contra o Cianorte por 2-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação, nos últimos 4 jogos, 3 o Coritiba marcou primeiro e a Ponte Preta, de 6 jogos, 4 sofreu gol primeiro. Os últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para a Ponte, 3 empates e 5 vitórias para o Coritiba. O último jogo já faz muito tempo, foi em 2021, vitória da Ponte por 3-2, em 2021, vitória do Coritiba por 2-0 e depois só lá em 2019, vitória da Ponte por 1-0. Jogo difícil de se analisar quando há poucos confrontos entre eles, assim, recente, mas olhando as últimas partidas aí dessas duas equipes, vejo uma leve, mas uma levíssima vantagem aí pro Ponte Preta. E a Ponte também tem a vantagem de estar jogando em casa, né? Jogo difícil aí para essas duas equipes. Primeira rodada sempre é muito complicado, mas para essa primeira rodada aqui entre eles, eu tô indo de Ponte Preta seco. Jogo 13, Atlético Goianiense e São Paulo. O último jogo do Atlético Goianiense foi uma derrota em casa para o Flamengo por 2-1. Antes disso, pelo Goiano, 3-1 em cima do Vila Nova em casa. E também pelo Goiano, outra vitória por 2-0 fora de casa em cima do Vila Nova. Já o São Paulo, em casa, perdeu para o Fortaleza por 2-1. Pela Libertadores, venceu o Cobresal por 2-0. E pela Libertadores também, perdeu para o Tajeres por 2-1 fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação. São Paulo é o 17º, né? 0 pontos. E o Atlético Goianiense também 0 pontos. Praticamente igual em todos os números. Os últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Atlético Goianiense, 3 empates e 7 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi só lá em 2022, vitória do São Paulo por 2-1. 2022, outra vitória do São Paulo em casa por 2-0 pela Copa Sul-Americana. E pela Copa Sul-Americana, primeiro jogo, em 2022 também, vitória do Atlético Goianiense por 3-1. Atlético Goianiense fez uma ótima campanha aí no Brasileirão Série B contra o Flamengo, até que não foi uma partida tão dominadora assim do Flamengo. Precisamos muito acompanhar esses jogos aí do meio de semana para ter uma base melhor, mas para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. São Paulo que não vem apresentando um bom futebol, mas precisa aí se superar para tentar eliminar essa crise. Se você tem costume de mais duplos, eu também colocaria um duplo aberto aqui nesse jogo 13, viu? Eu ia de Atlético Goianiense e São Paulo. Jogo 14, Botafogo do Rio e Juventude. Último jogo do Botafogo, derrota para o Cruzeiro fora de casa por 3-2. Pela
Pela Libertadores, outra derrota para o LDU de Quito por 1 a 0. E também pela Copa Libertadores, jogando em casa, perdeu para o Júnior Barranquilla por 3 a 1. Já o Juventude, pelo Brasileirão Série A, empate em 1 a 1 contra o Criciúma fora de casa, perdeu para o Grêmio por 3 a 1 na final. E antes disso, primeiro jogo da final, 0 a 0 entre eles. Aqui em desempenho que eu trago de informação é a classificação. Juventude tem 1 ponto, tá na 10ª posição. Botafogo nenhum ponto, tá em 15º. Os últimos confrontos entre essas duas equipes, nenhuma vitória do Botafogo, 3 empates e 1 vitória do Juventude. O último jogo foi só em 2022, um empate em 2 a 2. Depois, lá em 2022, no mês 5, outro empate em 1 a 1. Depois, só em 2019, vitória do Juventude por 2 a 1 pela Copa do Brasil. Esse jogo aqui é complicado de se analisar. Pense num jogo difícil, né? Porque o Botafogo vai estar jogando no seu tapetinho. O problema é que tá vindo só de derrotas. Tem uma crise já instalada aí no Botafogo e precisa muito dessa vitória aí no domingo. Por isso que eu falo, esses jogos aqui do meio de semana vai dizer muita coisa sobre as partidas do final de semana. Mas mesmo o Botafogo estando numa situação ruim, não tem nenhuma vitória contra o Juventude nos últimos tempos. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Botafogo, porque o Botafogo ele tá até apresentando um bom futebol, mas não tá conseguindo transformar esse bom futebol em gols, em placar. E quando consegue, sempre acaba tomando a virada. Tá muito estranho esses últimos meses aí do Botafogo. Mas vamos ver se nesse futebol que vem apresentando consiga pelo menos manter o placar positivo, né? Bom, pessoal, as informações desse primeiro vídeo sobre a Loteca 1110 foram essas. Espero que ajude bastante vocês aí em seus palpites. Se você gostou do vídeo e quiser dar aquele apoio, tem o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Também se inscreva no nosso canal aí para dar aquele apoio e ative os sininhos, porque assim o YouTube sempre avisa quando tem vídeos novos. Curta, compartilhe e o mais interessante, quando você tiver boas opiniões, se você quiser fazer alguma crítica, fique à vontade aí para usar os comentários. Faça o possível para responder todo mundo aí o mais rápido possível. E é isso. Vamos aguardar os jogos desse meio de semana aí da Loteca 1109. Vamos ver como é que vai vir as equipes aí para esse jogo do 11-10. E o legal é que já vem acumulado, né? Final 0, pelo menos o prêmio já vai ser um pouquinho maior. Boa sorte aí para todo mundo. Logo, logo aí novos vídeos sobre as duas lotecas, 1109 e a Loteca 1110. Até o próximo vídeo. Fui!